A partir de agora, vamos ver em detalhes o que o menor de 13 anos disse à polícia na última quarta-feira, quando prestou informações sobre a relação dele e dos familiares com o detento da casa da penitenciária agrícola Major César Oliveira. Nós tivemos acesso a essas informações. Inicialmente, o garoto demonstra conhecimento do local, porque outras vezes já havia visitado o estabelecimento em companhia da família. O documento timbrado com o brasão do governo do estado do Piauí e a identificação da Secretaria Estadual de Segurança contém as informações prestadas pelo menor de 13 anos, encontrado no último domingo em uma cela da colônia agrícola Major César, na zona rural da cidade de Altos. Vamos preservar o nome dos menores que foram citados e do próprio garoto. Quem colheu as informações foi o delegado titular do 14º DP de Altos, Jarbas Lima. O menor prestou informações acompanhado da mãe, como registrado pelo escrivão. Ele mostrou conhecimento da prisão do pai quando ainda moravam em Alto Longá e de sua soltura há pouco tempo. E mais, após a liberdade, segundo o garoto, o pai manteve amizade na colônia agrícola, o que teria garantido, inclusive, uma casa na localidade Mucuinho, que teria sido concedida pela mãe de um vice-diretor da penitenciária, identificada como Dona Anita, na fala do garoto. Nas visitas que fazia ao pai, ainda na época em que ele cumpria pena, o garoto diz ter conhecido um detento chamado Ribamar. A criança e o seu irmão, ainda mais novo, de 9 anos, frequentavam a penitenciária levados pela mãe. Na fala ao delegado, o garoto lembrou de presentes que teria recebido, sandálias, biscoitos, do preso identificado como Ribamar. O detento doaria também alimentos para que a família do pai do menor se mantivesse fora da prisão. Mas nessas visitas, nunca teria ficado sozinho com as crianças. No termo, o menor ressalta ainda que Ribamar sugeriu ser seu padrinho. Segundo o garoto, Ribamar prometeu mais um presente a ele no Dia das Crianças, um videogame. Assim, o pai teria aceitado que o preso fosse padrinho do garoto. Agora nós vamos ver como foi que o garoto descreveu o final de semana em que ele dormiu com o detento identificado como Ribamar na mesma cela e no momento em que ele foi localizado por agentes penitenciários e precisou se esconder embaixo da cama. Agora, o menor fala especificamente do final de semana em que foi encontrado na cela da colônia agrícola. Ele foi com os irmãos e os pais. O pai trabalhava ao lado de Ribamar, o preso, e a mãe fez o almoço na própria penitenciária, segundo o garoto. O menor disse ainda que quando chegou a hora de ir embora, seu pai pediu que ele ficasse e dormisse com Ribamar. Ele não queria ficar, mas o pai insistiu e disse que um dos irmãos também ficaria. O outro menor se negou a ficar e a mãe não teria gostado da ideia de deixar os filhos permanecerem à noite no local. Mas o pai já havia decidido, o menor ficaria. O pai insistiu na permanência do garoto na penitenciária à noite e ele ficou, mas sem o conhecimento da direção. Revelou ainda que Ribamar, o preso, dorme em um quarto sem grades. Eles ficaram assistindo TV e dormiram de calção. Lembra do momento em que o preso acordou por conta de uma vistoria e que pediu ao garoto para que se escondesse embaixo da cama. A estratégia não funcionou. O menor disse que foi descoberto por um agente penitenciário que o fotografou e o levou para a casa dos pais em Altos. Em seguida, todos foram conduzidos até a delegacia da cidade. Mais um trecho dessas informações prestadas pelo menor ao delegado que está apurando esse caso na cidade de Altos. Agora, na sequência, o menor fala em detalhes como foi o dia seguinte sobre a possibilidade de ter sofrido também abuso por parte do detento. Na sequência do depoimento, já é madrugada de domingo. Eles foram até a central de flagrantes em Teresina e só retornaram a Altos às 3 horas da tarde do mesmo dia. Mais adiante, a criança diz não ter conhecimento de que Ribamar, o preso, deu um aparelho celular ao seu irmão. Ele também informou não saber que o preso cumpria pena por abuso de menores.
O garoto relatou ainda que foi a primeira vez que dormiu no presídio sem os pais. Na sequência, ele destaca que nunca foi tocado por Ribamar, que não teria cometido abuso e nem tocou em suas partes íntimas. No final da fala, o menor esclareceu que se o preso tivesse cometido qualquer ato contra ele, seria denunciado, pois diz ter a sua sexualidade bem definida e que gosta de meninas. Um caso que ganhou e ganha repercussão internacional. Agora a gente vai ver dois vídeos que nós recebemos aqui na TV Cidade Verde. Um deles mostra, pode soltar o primeiro vídeo, o local onde o pai trabalhava ao lado de Ribamar. Essas informações foram prestadas pelo menor à polícia e esse vídeo mostra uma carvoaria que funcionava num terreno bem próximo a Major César, num povoado chamado Mucuinho. Esse local é o local onde o pai da criança trabalhava ao lado do preso Ribamar. Nós temos um outro vídeo, né, tem uma casa também, nesse ambiente aí da carvoaria, tem uma casa também que já apareceu em várias fotografias e vídeos. E nós temos aí essa casa, por exemplo, que foi a casa, onde o detento e o Ribamar e o Gilmar, que é o pai do garoto, trabalhavam nessa carvoaria. E nós temos imagens da cela, agora do alojamento, na verdade, onde ficava o preso Ribamar. Na verdade, acho que ficava nessa mesma casa, né, Wellington? Nessa casa onde o preso Ribamar ficava e fica porque, como dizia o garoto, é num ambiente sem celas, é num ambiente sem grades, né? Uma cela, mas num ambiente sem grades, quando ele foi encontrado pelos agentes penitenciários. Bom, e ontem mesmo saíram as decisões judiciais da doutora Andréa Parente, que é a juíza lá da cidade de Altos, determinando a prisão do pai do garoto e também do José de Ribamar, que é o preso. Vamos ver aí os prints dos dois mandados de prisão preventiva, esse contra o José de Ribamar Pereira Lima, está aqui a decisão de ontem da doutora Andréa Parente, juíza lá da cidade de Altos, ele que já estava preso na penitenciária Colônia Agrícola Major César Oliveira, a doutora Andréa determinou que ele fosse levado para uma unidade de custódia, então ele foi transferido para lá ainda ontem, provavelmente para a casa de custódia. E aqui o mandado de prisão preventiva também para o pai do garoto, Gilmar Francisco Gomes, que também foi determinada a prisão e ainda ontem mesmo ele foi preso.